Olá, bem-vindo à apresentação da análise das demonstrações contábeis da rede Raia Drogasil, no período que vai de 2013 a 2015. O meu nome é Jean e eu irei guiá-los nessa apresentação. Primeiro, vou apresentar um resumo que antecedeu a origem da empresa. Antes da fusão, as drogarias Raia e Drogasil já eram tradicionais no mercado farmacêutico, somando quase 200 anos de experiência no mercado. A Raia foi fundada em 1905, enquanto a Drogasil 30 anos mais tarde. As duas se tornaram redes e aumentaram o alcance ao consumidor. Além do sucesso e crescimento nas vendas, ambas também resolveram abrir o capital. Até que em 2011, Drogasil e Droga-Raia anunciaram a fusão de suas operações, que culminou a criação da Raia Drogasil, a maior rede de farmácias do Brasil em número de lojas e faturamento. Agora eu vou falar para vocês um pouco das empresas que compõem o grupo. A Raia Drogasil foi criada em novembro de 2011 a partir da fusão entre a Raia S.A. e a Drogasil S.A. Com mais de 1.000 lojas em operação e receita bruta de 7,7 bilhões em 2014, a Raia Drogasil é a maior rede de drogarias do Brasil em receita e números de lojas. Essas são as empresas do grupo que compõem a bandeira Raia Drogasil, que inclui, além da Drogasil e da Droga Raia, a Forbio Medicamentos Especiais e a Farmazil, a farmácia popular. O modelo de negócio da Raia Drogasil se destaca por Drogasil e Droga Raia são marcas líderes do varejo brasileiro. A Raia Drogasil é uma das líderes no Brasil em televendas e e-commerce do mercado de varejo farmacêutico. Apesar de ainda operar de forma segmentada em relação à sua operação de lojas, começa a dar os primeiros passos rumo à multicanalidade. Em 2015, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou sem restrições a aquisição da Raia Drogasil do controle acionário da Forbio Medicamentos Especiais, que atua na venda de medicamentos de alta tecnologia que requerem armazenagem e transporte diferenciados. A Raia Drogasil espera, com a operação, se posicionar no mercado varejista de medicamentos especiais, que, conforme a empresa, apresenta maior crescimento no Brasil e no mundo. A Raia Drogasil acredita que a sua escala e presença nacional, aliadas à estrutura e ao know-how da Forbio, permitirá a atuação mais eficiente no mercado brasileiro de medicamentos especiais, oferecendo uma prestação de serviços diferenciada e integrada para laboratórios farmacêuticos, planos de saúde, médicos e pacientes. Buscando ampliar o leque de atendimento a diferentes perfis de clientes de forma a complementar o universo de consumidores atendidos pela empresa, foi lançada a marca Farmazil para atendimento à população de baixa renda e à classe média emergente e que opera a partir de um formato específico. Ao final de 2014, o projeto seguia em piloto com um total de 22 lojas em operação. Em caso de sucesso, a Farmazil poderá se tornar, no futuro, uma importante alavanca de crescimento e criação de valor. Os principais concorrentes da empresa são o grupo DPSP, que é composto pela Drogaria São Paulo e as Drogarias Pacheco, com uma receita bruta de 7,3 bilhões e 1.084 lojas. A fusão que deu origem ao grupo DPSP ocorreu em 2011, logo após a fusão entre Droga Raia e Drogasil. Em segundo lugar, temos a Pague Menos, com uma receita bruta de 4,7 bilhões e 846 lojas. O controle da companhia é exercido por um grupo de acionistas que inclui membros das famílias fundadoras, tanto da Droga Raia como da Drogasil, como pode ser destacado pelo controle das famílias Galvão, Piponzi e Pires Oliveira Dias, além de um grupo de investimento estratégico chamado Janus Holding, que somam juntos 40,2% do total. As ações em livre circulação somam 59,5% e apenas 0,3% em tesouraria. A Raia Drogasil é integrante do Novo Mercado, que conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto,
as chamadas ações ordinárias, ON. Portanto, 100% das ações são ON. Um dos principais critérios para o bom funcionamento do mercado é a liquidez das ações componentes desse mercado, ou seja, a facilidade com que consegue negociar tais ações livremente em bolsa de valores. As ações de uma companhia podem estar distribuídas entre vários acionistas, tanto controladores quanto minoritários. Free float é a quantidade percentual de ações livres à negociação no mercado. São aquelas ações que não pertencem a acionistas estratégicos, como controladores e diretores da companhia e acionistas que detenham mais de 5% do capital total da empresa. Também se excluem do free float as ações com restrições, que não podem ser negociadas, e aquelas em tesouraria. Na prática, quanto maior o free float de uma companhia, maior sua liquidez no mercado e maior a facilidade com que os investidores minoritários podem adquirir e vender livremente suas ações. As companhias listadas no novo mercado e nos níveis 1 e 2 da BMF-Bovespa precisam obrigatoriamente apresentar um free float de no mínimo 25% de suas ações em livre circulação para negociação no mercado. Devido ao nível de liquidez de suas ações, a Raia Drogasil entrou para a composição do Ibovespa em 2015. Como oportunidade, a empresa irá se deparar com um cenário de crescimento do envelhecimento da população, já que o número de idosos no Brasil vem aumentando a cada ano. De acordo com o levantamento do Pew Research Center nos Estados Unidos, estima-se que em 2050, 22,5% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Diante deste cenário de envelhecimento da população, o farmacêutico se destaca por sua contribuição na atenção à saúde e no estímulo do uso racional de medicamentos pelos idosos, o que projeta um cenário favorável para as redes farmacêuticas. E como riscos e desafios para a empresa, além de seus concorrentes, os preços cobrados sobre os produtos estão sujeitos ao limite reajustado anualmente de acordo com os termos da lei federal, para refletir as mudanças da inflação. Esse controle de preço tem resultado em uma menor margem de lucro em drogaria do que aqueles comumente realizados nos produtos farmacêuticos que estão sujeitos ao controle de preço, afetando a lucratividade. Portanto, não há garantias que o governo federal não irá impor controle de preços adicionais ou mais restritivos para os produtos farmacêuticos no futuro, o que poderá afetar adversamente. Além disso, existe o risco referente à exposição a mudanças na taxa de juros devido ao impacto que essas variações exercem nas despesas de juros resultantes das diferentes taxas dos instrumentos da dívida. O passivo é basicamente composto por dívidas com taxa de juros atreladas ao CDI, Certificados de Depósito Interbancário, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, ou corrigidos pelo IPCA, acrescido de juros. Aqui estão alguns dados referentes a 2015 que representam a expressividade do porte da empresa que é líder no mercado e que está em crescente expansão, no qual podemos destacar o número de lojas, a receita bruta, a margem bruta, o EBITDA, o lucro líquido ajustado e o fluxo de caixa livre. Sobre a união de resultados, podemos destacar o resultado individual e combinado das duas empresas, que notoriamente vem crescendo desde 2002, e mesmo após a fusão em 2011 e a aquisição da Forbio em 2015, se destaca por sua sinergia e combinação da receita bruta de 7,6 bilhões em 2014 para 9,4 bilhões em 2015 e um considerável aumento no EBITDA, de 7% em 2014 para 7,9% em 2015. A Raia Drogasil abriu em 2015 62 lojas e fechou 7 delas, terminando o ano com um total de 1.235, com uma diminuição em porcentagem das lojas maduras e um aumento de lojas em maturação,
o que pode representar perdas de curto prazo para a empresa. O alcance de mercado da Raia Drogasil abrange 17 estados, com uma participação de 10,6% do mercado nacional, e com um destaque para as regiões Sudeste e de São Paulo, com 6,9% e 22,6%, respectivamente. Nesse slide, podemos ver a receita bruta combinada com uma comparação entre 2014 e 2015, com um crescimento de 21,1%, com destaque para a performance da 4Bio, que cresceu 48,1% em 2015 e 61,3% no quarto trimestre. No gráfico à direita da tela, podemos analisar o mix de vendas da empresa, composto por serviços, perfumaria, OTC, que são remédios sem prescrição, genéricos e marcas, com suas taxas de crescimento em relação ao ano de 2014 e ao quarto trimestre. A OTC foi o destaque de 2015, com crescimento de 21,8%, enquanto a perfumaria foi o destaque do quarto trimestre de 2015, com crescimento de 22,2%. Agora, vou apresentar a vocês os relatórios e indicadores das demonstrações financeiras, começando pelo relatório dos auditores independentes. Nos anos que pleiteiam a nossa análise, não há destaques para o relatório dos auditores, que foram reportados sem ressalva pelas empresas Ernst Young e a PwC. Sobre as contas do balanço patrimonial, em específico as do ativo circulante, as principais contas que se destacam são os estoques, clientes e caixa equivalente de caixa, com um aumento nos estoques e aumento nas vendas para cartão de crédito, que pode pressionar o ciclo de caixa. E sobre as contas do ativo não circulante, podemos destacar o intangível e o imobilizado, com aumento substancial do imobilizado devido ao crescimento do número de lojas e um intangível expressivo em decorrência do ágio na compra de outras redes. O modelo contábil que se destaca na composição do ativo é o intangível, que representa cerca de 30% do ativo e que ainda não sofreu amortização, aumentando a margem líquida. O intangível da Raia Drogasil é composto por 81% de ágio em aquisição, 13% por ponto comercial e apenas 2% por ágio em aquisição da Visio. A estrutura financeira da empresa é composta em grande parte por capital acionista e por uma parte significativa dos passivos operacionais que estão diretamente vinculados aos fornecedores, além do destaque nulo do financiamento por empréstimos que podemos ver pelo passivo oneroso de curto prazo e de longo prazo. A performance econômica da empresa que diz respeito a investimentos pode ser compreendida pelo ROI, que é composto por dois indicadores, a margem operacional e o giro de investimento, que no gráfico apresentado vem demonstrando uma melhora nos últimos anos. A margem operacional representa a eficiência das despesas, enquanto o giro de investimento avalia a eficiência da estrutura de ativos, e ambos apresentaram um crescimento que impulsionou o ROI no período. Em 2015, o retorno sobre o capital investido, ROIC, foi de 19,4%, um incremento de 4,4 pontos percentuais quando comparado a 2014, refletindo melhorias obtidas na lucratividade e no ciclo de caixa. É importante ressaltar que o ROIC é duramente penalizado pelo crescimento acelerado, já que 33,5% das lojas tiveram a totalidade do investimento realizado. Porém, ainda não atingiram a maturação e o potencial de rentabilidade. Este efeito é especialmente prejudicial para as novas lojas abertas em 2015 e as que estavam em fase pré-operacional para abertura em 2016, que consumiram um investimento de 229,8 milhões, bem como investimentos adicionais de capital de giro, e que geraram um EBITDA negativo de 40 milhões no ano fiscal, uma vez que, em média,
eles ainda não atingiram o ponto de equilíbrio. Portanto, conforme o portfólio de lojas amadurece, o ROIC também se elevará. A composição da DRE tem como destaque o CMV, cerca de 70%, e despesas com vendas, 18%, além de estar em destaque uma ligeira queda do CMV e das despesas com vendas, juntamente com o aumento do lucro líquido nesse período. Analisando a DRE, percebemos um aumento das despesas financeiras maior que as receitas financeiras, como indicado pela inclinação de cada curva, e também um aumento da inadimplência, mesmo com queda na taxa de crescimento. Esses indicadores apontam para uma ameaça, mesmo que pequena, para o aumento do risco de crédito a clientes. Sobre o giro de investimento, sabemos que o número de farmácias e o lucro por farmácia compõem o giro de investimento. No entanto, com o aumento do número de lojas, podemos ver uma melhora do giro de investimento, mas que não se traduz em lucro por unidade, que registra uma ligeira queda. De acordo com a performance econômica da empresa, podemos ver que os benefícios continuam superando as obrigações de curto prazo, mas essa relação tem diminuído, como podemos ver no gráfico da liquidez corrente, que vem apresentando no período uma queda. Sobre a capacidade de pagamento das despesas financeiras, pode-se afirmar, usando o EBITDA, que a empresa possui condições de efetuá-los. Porém, o caixa de financiamentos indica que a empresa tem gerado caixa suficiente para pagar suas despesas financeiras, como indicado na linha verde. Mas ela tem pago mais que a despesa financeira incorrida no período, como indicado pela linha vermelha, abaixo de 1 em 2015. Outro indicador importante é a alavancagem financeira, que representa o nível de endividamento utilizado para a maximização do retorno do capital investido. Diz que uma empresa tem muita alavancagem financeira quando recorre a muito endividamento externo para financiar os seus ativos. A maior utilização de alavancagem financeira e operacional permite que a empresa ganhe mais escala e aumente os seus lucros. No entanto, grandes níveis de alavancagem também são sinônimos de maior risco. Como podemos verificar, o grau de alavancagem financeira aumentou através do aumento de capital de terceiros. Da comparação de 2014 a 2015, extraímos do ciclo econômico e operacional a queda do ciclo de caixa em aproximadamente 5 dias, que é decorrente do aumento dos prazos de recebíveis em 0,7 dias e de 2,4 dias de estoques, e uma compensação com a queda do prazo de pagamentos com fornecedores em 8 dias. Da análise da demonstração do fluxo de caixa, observamos que do que foi gerado de fluxo de caixa, grande parte é distribuído em investimento, apesar do caixa de financiamento aumentar no período, o que gerou uma queda na variação de caixa negativa, devido ao aumento de juros sobre capital próprio e despesas financeiras líquidas. Da análise da demonstração de valor adicionado, observamos que após o pagamento dos insumos e das retenções, o valor adicionado total a distribuir é de 40%, o que representa a criação de valor da empresa. Essa distribuição é composta em sua maioria com o pessoal em impostos, acompanhada posteriormente pela remuneração de capital de terceiros e, por último, a remuneração de capitais próprios. Os destaques vão para a pequena diminuição no CMV, de 1%, melhora considerável na gestão tributária, de 6%, e aumento da distribuição do valor adicionado para o capital próprio, em detrimento do pessoal, de 7%, e pequeno aumento na distribuição para capital de terceiros, em 1%. Da análise das demonstrações de mutações do patrimônio líquido, constatamos que grande parte do lucro é destinado ao patrimônio líquido e para os acionistas, e com o aumento do lucro líquido, percebemos por conseguinte o aumento do patrimônio líquido e da distribuição de juros sobre capital próprio. O desempenho apresentado pela Raia Drogasil nos últimos anos não é muito difícil de entender.
Uma vez que a população envelhece, o consumo de medicamentos tende a aumentar. Além disso, as boas práticas de governança corporativa adotadas pela empresa aliada ao ganho de sinergia gerado pela fusão com a Drogasil colaboram para o bom desempenho operacional e lucratividade da empresa, refletindo no preço de suas ações negociadas em bolsa. A ação da Raia Drogasil se valorizou 40% em 2015, 53,3 pontos percentuais acima da Ibovespa, o qual se desvalorizou em 13,3% no período. Desde o IPO da Drogasil, foram registrada uma valorização acumulada de 533,6%, em comparação à queda de 20,3% registrada pelo Ibovespa, incluindo o pagamento de juros sobre capital próprio. Isto equivaleu a um retorno ao acionista médio anual de 24,8%. Considerando o IPO da Raia, em dezembro de 2010, a valorização acumulada no período foi de 245,9%, em comparação à queda de 36,2% registrada pelo Ibovespa. Incluindo o pagamento de juros sobre capital próprio, isto se equivaleu a um retorno ao acionista médio anual de 27,9%. Podemos destacar o aumento do pagamento de juros sobre capital próprio, devido à elevação das taxas médias de juros de mercado. Isso causou uma pequena diminuição dos investimentos. No entanto, a diminuição não compromete o pagamento de juros sobre capital próprio futuro. Para os credores, em especial os fornecedores, os pontos a se destacar são o aumento no prazo de pagamento da empresa para os fornecedores, que podem gerar preocupações sobre a não liquidez desses créditos. Enquanto o aumento da receita diminui esse risco, o aumento no prazo de estocagem e no de recebimento de clientes e na diminuição da liquidez corrente aponta para um cenário desfavorável. O grupo analisa que a segurança do aumento da receita supera os riscos de não pagamento. Por fim, o grupo lista em ordem de importância recomendações para otimizar a geração de resultados e criação de valor. Entre elas estão: continuar ou manter a diminuição do CMV, que gera segurança sobre as pequenas margens líquidas naturais do modelo de negócio. Também a distribuição e não pagamento de juros sobre capital próprio, para não aumentar o PL com alto custo de capital e também pagar após a recuperação de caixa. E, por fim, diminuir o prazo de estocagem para melhorar o ciclo de caixa e, por consequência, diminuir os riscos de liquidez. E também manter o nível de investimento em imobilizado para continuar a expansão.